Boa tarde a todos, bem-vindos então ao terceiro ciclo aqui desta coletânea de 4 webinars que o BIC está aqui a promover junto dos seus clientes. O ciclo Invista no Seu Conhecimento, e este ciclo, neste caso aqui, portanto, é o terceiro e vai estar essencialmente focado na componente de fundos de investimento. Desde já agradeço a todos a presença e espero que seja útil para todos e que as principais mensagens que temos aqui para trazer sejam úteis para todos e que possam utilizá-las no futuro. O objetivo desta sessão, como eu referi, é então falar de tudo o que são fundos de investimento. Vamos numa primeira fase falar das características genéricas dos fundos de investimento, depois concretizar um pouco mais na área de fundos de ações, posteriormente a componente de fundos de obrigações e, por fim, dar aqui também uma nota final de fundos mistos. Portanto, a sessão será, em princípio, muito leve, não vamos abordar aqui coisas muito complexas, pois o objetivo é passar, de facto, aqui as ideias fundamentais e as mais relevantes no tema aqui dos fundos de investimento. Quero também chamar a atenção que, como eu referi, é a terceira das 4 sessões, e na próxima semana teremos então a última sessão, que desde já convido todos os presentes também a se inscreverem, porque será também de facto bastante interessante. Passando então aqui para as principais características dos fundos de investimento. Portanto, isto é um pouco comum a todos os fundos, ou seja fundos de ações, seja fundos de obrigações, são aqui as principais características, ou seja, um fundo é nada mais nada menos do que um veículo coletivo que reúne o capital de vários participantes e que o investe de acordo com uma determinada política de investimento. Portanto, todos os ativos do fundo, todos os bens do fundo, digamos assim, estão divididos pelas chamadas unidades de participação, e essas é que são então detidas pelos investidores, e essas todas, dentro do universo total, representam então aqui as unidades de participação e que cada um pode adquirir ou vender. Todos estes fundos são de facto regulados pelas entidades supervisoras, neste caso pela CMVM, ou seja, antes de qualquer fundo poder ser negociado por investidores particulares, ele tem que ser devidamente aprovado e tem que haver aqui alguma divulgação de documentos regulares junto à CMVM, e esses são mandatórios, como o regulamento de gestão, o prospecto, o documento de informação fundamental aos investidores, que todos estes estão também disponíveis para qualquer investidor. Em termos eu trouxe aqui um pequeno exemplo das fichas mensais que os fundos de investimento trazem, e com alguma informação que dá um pouco de cor acerca aqui do que é que cada fundo investe neste caso. Neste caso aqui, isto é um fundo de obrigações. Começa aqui por destacar a categoria do indicador de risco, esta primeira categoria que vem aqui no canto superior esquerdo, que é medida de 1 a 7, ou seja, um fundo que tenha uma notação de risco de 1 é um fundo com menor risco, um fundo com uma notação de risco 7 é um fundo com mais risco. Portanto, neste caso aqui, notação 4 está aqui a meio, portanto é o risco médio, digamos assim. Ou seja, isto é uma métrica que é estimada e calculada para todos os fundos e serve aqui como uma primeira base de análise do risco envolvido em cada fundo de investimento. Portanto, tipicamente para investidores com maior aversão ao risco, devem optar por fundos com este indicador mais baixo. Investidores que tenham um pouco mais apetite por risco podem ir para estratégias com um pouco mais de risco. Algumas notas adicionais aqui de informações que são também relevantes e que são também comuns, ou seja, todos os fundos têm que divulgar essa informação. Temos aqui mais em baixo aquilo que se chama o ciclo de liquidação, neste caso aqui o settlement date, ou seja, isto refere o tempo a que demora a que as ordens liquidem, ou seja, se eu colocar hoje uma ordem de subscrição deste fundo, a ordem entra efetivamente na minha conta, ou o fundo entra efetivamente da minha conta, daqui a 3 dias. Este fundo, neste caso, liquida ao que se chama T mais 3, ou seja, hoje mais 3 dias. O mesmo acontece para resgates, portanto isto ocorre aqui nos dois sentidos. Isto serve essencialmente para vermos o tempo que demora cada ordem a liquidar ou a resgatar o que seja. Temos ainda aquilo que se chama o cut-off, ou seja, a hora até a qual as ordens são aceites para entrar no preço daquele dia, porque o fundo essencialmente tem apenas um preço
diário, ele é calculado a uma determinada hora todos os dias, e em passando este tal cut-off, esta hora limite de cada dia, se nós dermos uma ordem de subscrição depois desta hora, neste caso aqui é às 3 da tarde, se nós dermos uma ordem neste fundo, por exemplo, às 4 da tarde, ele já só irá entrar no preço do dia seguinte. O ciclo de liquidação mantém-se na mesma, é os 3 dias na mesma. Este chamado cut-off serve apenas para indicar a hora limite em que se aceitam ordens no próprio dia. Se for depois desta hora, passa para o dia seguinte. Se for antes desta hora, entra no preço deste dia. Outra nota muito importante, a própria política de investimentos do fundo também está previamente definida, ou seja, quando se investe num fundo, deve-se também efetivamente ler um pouco acerca da política de investimentos para saber se isto vai de encontro àquilo que estamos à espera ou não. Neste caso aqui é um fundo que investe em obrigações, como eu penso já tinha referido anteriormente, neste caso aqui em obrigações de high yield, com maturidades de 1 a 3 anos, investe essencialmente em obrigações euro, que refere ali um pouco no canto inferior direito. Portanto, isto são tudo informações que nós temos a priori, ou seja, antes de fazermos os nossos investimentos, e que são muito importantes, de facto, para a análise inicial, antes de fazermos um investimento em qualquer fundo que seja. Portanto, há este conjunto de informações que convém ter bastante presente, de modo a que a expectativa vá em linha daquilo que cada um pretende. Em termos de alocação, digamos assim, os fundos, podemos ter fundos mais focados numa determinada região ou país, por exemplo, fundos que investam apenas na União Europeia, fundos que investam apenas nos Estados Unidos, portanto, esses são os chamados fundos regionais, porque estão focados numa determinada região, ou alguns que vão ainda mais longe, ou a um nível mais desagregado e vão apenas num determinado país, esses são menos comuns. Ou então temos os fundos internacionais e esses aí têm um pouco de liberdade, digamos assim, para investir um pouco por todo o mundo. Portanto, isto em termos de geografia. Depois, em termos de abordagem, digamos assim, os fundos podem ser divididos por estilo, ou seja, se são fundos cuja análise é mais quantitativa, a análise para a seleção dos títulos que investem e tudo mais, ou se são fundos com uma análise mais fundamental, em que, por exemplo, se é um fundo de ações e tem que verificar as métricas de balanço e de demonstração de resultados das várias empresas em que investe, pode ser um fundo, lá está, um pouco mais qualitativo. Em termos de setor, podemos então ter aqui, por exemplo, fundos que investem em determinados setores muito concretos, por exemplo, no setor de saúde, existem alguns fundos que investem apenas em empresas que cumpram estes requisitos, ou seja, por exemplo, que tenham 80% das suas receitas venham do setor da saúde. Portanto, apenas investem em empresas desse setor, ou seja, são apropriados para pessoas ou para investidores que tenham estes requisitos específicos de investimento num setor específico, concreto. Se não, há fundos mais abrangentes e que investem um pouco por todos os setores. Isto são tudo estratégias que são adaptáveis ou existe uma panóplia gigante de estratégias que podem facilmente ser filtradas de modo a que cada um consiga ter um universo de investimento seu que vá mais em linha com aquilo que pretende. Temos ainda bastantes fundos, isto é uma tendência também cada vez mais crescente, com foco na questão do ESG, portanto, os critérios ambientais, societários e de governança. Portanto, cada vez mais isto é uma tendência que se está a verificar no mercado, tanto por procura da parte dos investidores, como por pressão regulatória, que é cada vez mais evidente, e por isso também o próprio IBIC tem feito aqui um pouco esta transição de ter os seus veículos de investimento também cada vez mais linkados ou ligados aqui à questão do ESG, porque é uma tendência que não podemos ficar para trás e é claramente algo que veio para ficar. Passando agora mais concretamente à componente de fundos de ações, como eu referi, nesta primeira parte o objetivo era falar genericamente de fundos de investimento, portanto eu não estive aqui a filtrar ou a detalhar fundos de ações especificamente ou de obrigações, portanto isto são características que eu referi que são comuns aos fundos de investimento como um todo. Vamos agora falar um pouco de fundos de ações, o que é que são, algumas vantagens e desvantagens, e depois vou dar alguns exemplos, tenho aqui alguns exemplos para também verem, para tentar um pouco quantificar o que é isto de um fundo de investimento. Portanto, em termos de fundos de ações, como o próprio nome indica, são fundos que investem essencialmente ou maioritariamente em ações.
Existem duas grandes vertentes de fundos, os chamados fundos índice ou de réplica, que estes simplesmente replicam ou fazem uma mímica de um índice de ações genérico. Vamos supor, por exemplo, um fundo que apenas replique o PSI 20, portanto o índice acionista português. Esse fundo, essencialmente, o que irá investir na sua carteira são as ações que existem no PSI 20, com o peso que tem atualmente no PSI 20, e a cada 3 meses, vamos supor, ou 6 meses, vai fazendo também o rebalanceamento, de modo a ter sempre uma performance muito próxima ou praticamente igual à do índice, daí chamar-se réplica. Ou temos, por outro lado, os fundos geridos ativamente. Estes aqui o que pretendem é então fazer desvios, digamos assim, portanto, pôr mais peso numa ação ou noutra, de modo a tentar ter uma performance acima do respectivo índice de referência. Voltando aqui ao exemplo do PSI 20, pode ser, por exemplo, um fundo que num determinado momento tenha mais peso, por exemplo, numa EDP ou numa Galp, a determinado momento, porque acho que poderá ter mais potencial no futuro. Então, isto só para dar aqui a nota das principais diferenças. Tipicamente, os fundos de ações são divididos ou definidos consoante o universo de investimento, ou seja, ou temos fundos que investem um pouco por todo o segmento, sejam empresas grandes, sejam pequenas, sejam de média capitalização. O mais comum e que se vê mais são tipicamente os fundos chamados large cap, ou seja, os das grandes capitalizações, porque são as empresas também que os investidores melhor conhecem, porque têm mais informação disponível, portanto ajuda na parte da análise fundamental e na tomada de decisão. Ou então, podemos também classificar os fundos aqui numa ótica mais quantitativa. Se se recordam daquele ponto que eu falei das características dos fundos, o estilo, podemos aqui classificar os fundos como no estilo crescimento ou no estilo valor. O estilo crescimento são tipicamente fundos que estão mais virados para empresas que beneficiem do ciclo económico. Os fundos que investem mais em valor são fundos que investem em empresas mais estabelecidas já no mercado, já têm as suas marcas, o seu negócio bastante bem implementado, portanto que não dependem tanto, digamos assim, do ciclo económico. Como eu referi também já anteriormente, tanto nos fundos de ações como de obrigações, estes podem investir globalmente ou podem focar-se numa determinada área geográfica, portanto tudo isto está previamente definido. Um fundo não pode simplesmente alterar a meio ou quando pretenda alterar a sua política de investimento. Se está definido, é assim. Portanto, um fundo que investe apenas em ações europeias irá estar sempre em ações europeias, não poderá ter ações da Índia, da China, o que seja. Portanto, tudo isto está previamente definido. E como eu referi, há uma enormidade de estratégias e por isso temos então os tais fundos mais focados numa determinada zona ou num determinado estilo, ou temos fundos então um pouco mais abrangentes. Portanto, tudo isto depende sempre das necessidades, das restrições de cada um. Em termos de vantagens e desvantagens, eu já fui falando aqui um pouco destes pontos, um pouco à medida que fui falando das características, mas em termos de grandes vantagens que nós vemos dos fundos de ações. O facto de permitir ter, então, um investimento bastante diversificado, ou seja, o fundo vai ter, como reúne aqui o capital, digamos assim, de vários investidores, tem uma massa crítica, digamos assim, bastante maior. Portanto, permite-lhe ter uma carteira bastante mais diversificada. Pode comprar um número de ações bastante elevado, de modo a ter uma diversificação bastante evidente na carteira. Enquanto que, tipicamente, uma pessoa individual, para ter essa mesma diversificação, não é tão fácil aqui o acesso, digamos assim, a ter essa carteira mais diversificada. Portanto, o fundo permite, essencialmente, nós numa linha de um fundo de investimento, ter esta diversificação já à partida. São geridos essencialmente por profissionais, portanto, pessoas que trabalham diariamente e que estão diariamente a analisar o mercado e a fazer esta tomada de decisão. E também, como eu já referi, a amplitude que há, a gama que há de fundos é bastante vasta, portanto, é bastante simples, digamos assim, encontrar fundos que vão em linha com as nossas necessidades. Em termos de desvantagens, a personalização, de facto, é mais limitada, portanto, como eu referi, os fundos estão a priori já definidos, a sua política de investimento já está definida, portanto, não podemos
propriamente impor ao fundo as nossas necessidades ou restrições. Aí, nesse caso, o que há a fazer é procurar um outro fundo que se alinhe melhor com aquilo que pretendemos. E alguns impactos externos que, por vezes, podem impactar aqui o fundo, independentemente do fundo estar mais ou menos linkado a esse impacto. Vamos supor, um fundo de ações americanas acaba por exemplo, ser impactado com questões de conflitos geopolíticos, como tivemos o ano passado com a Rússia e com a Ucrânia, apesar de não ser no território americano, estes impactos acabam por infelizmente afetar estes fundos, ou seja, não estão propriamente desligados do restante mercado. Alguns pontos a terem atenção, que chamamos sempre a atenção de fundos de ações. A questão da rotação. A rotação é o quê? É basicamente quantas vezes, ou se o gestor compra e vende muitas vezes os títulos que tem em carteira. Se tem esta rotação muito alta, tipicamente não é algo que nós vejamos como positivo. Significa que o gestor ou não tem grande convicção nos seus posicionamentos, portanto, ter um fundo com muita rotação, tipicamente não é algo que vejamos como muito positivo. E também a questão da concentração. Isto vem de encontro àquele primeiro ponto que eu referi, da diversificação. Se um fundo é muito concentrado, então todo aquele ponto que eu falei de diversificação, que é benéfico na redução do risco da carteira dos nossos investimentos como um todo, se um fundo é muito concentrado, acaba por retirar, digamos assim, este benefício da diversificação. Portanto, olhar para a concentração é sempre algo que é bastante importante. Trouxe então aqui alguns exemplos neste caso aqui 3 fundos de ações também, 2 globais e outro também global, mas mais focado no setor da alimentação. Portanto, este é um daqueles casos que eu referi, um fundo setorial que investe apenas no setor, neste caso aqui, da alimentação e bebidas. Mas começando então nos 2 primeiros, são fundos globais, o da Columbia Threadneedle, o Global Focus. Este é um fundo que simplesmente investe globalmente, não tem aqui nenhuma particularidade concreta. E vemos então aqui, neste caso, tem o top 10, isto também é uma informação muito comum de ter nas fichas mensais dos fundos. O top 10 são essencialmente então as 10 maiores posições que o fundo tem em carteira, portanto aqui nomes que a maior parte de nós até conhece, e os respectivos pesos que atualmente o fundo tinha em carteira. Depois o fundo da Fidelity, que é um fundo mais focado em empresas que distribuem dividendo, como o próprio nome indica, Global Dividend, também aqui com os respectivos pesos. E por fim, então o fundo que eu estava a referir de comida, de bens alimentares e bebida, portanto um fundo mais focado apenas em empresas deste setor, também aqui com os respectivos pesos. E podem verificar então aqui que os pesos que cada fundo tem nas várias empresas é relativamente reduzido, ou seja, não temos aqui pesos na ordem dos 20%, 30% da carteira. São carteiras, como eu referi, muito diversificadas, portanto permitem reduzir significativamente o risco dos nossos investimentos. Passando para os fundos de obrigações. Os fundos de obrigações, mesmas características essencialmente. A principal diferença são fundos que investem, como o nome indica, essencialmente em obrigações, e aqui as principais características é o facto de este fundo permite aqui acesso a algumas classes de obrigações que não são de tão fácil acesso ao investidor de retalho ou ao investidor particular tradicional, porque algumas obrigações têm umas características específicas que não permitem qualquer investidor ter acesso a elas. Portanto, os fundos de obrigações têm essa vantagem de, como têm a tal massa crítica que eu referi anteriormente, têm essa possibilidade de aceder a estas classes mais vantajosas, nomeadamente classes de obrigações de empresas que tipicamente estamos a falar aqui, por exemplo, no universo europeu, em que os mínimos de investimento de cada obrigação estamos a falar na ordem dos 100 mil euros ou em alguns casos até 200 mil euros, ou seja, só para comprar uma obrigação são necessários pelo menos 100 mil euros. Portanto, para se ter aqui, uma vez mais, uma carteira devidamente diversificada, é preciso ter aqui um capital inicial significativo. E por isso é que o investimento via fundos, neste caso, é mais vantajoso porque permite ter então acesso a esta classe, mas sem necessitar deste capital inicial tão elevado. Tal como os fundos de ações, também estes fundos podem ser mais focados em uma determinada região geográfica ou ser mais amplos e investirem globalmente. E existem
tal como nas ações, vários tipos de obrigações. Neste caso aqui, o mais comum é as obrigações de cupom fixo, mas existem fundos mais focados em obrigações de cupom variável ou de cupom indexado. Estes são universos mais pequenos, mas para investidores que tenham também interesse nisso, também existem fundos com esta abordagem ou com este viés para estes segmentos de obrigações. Em termos de vantagens e desvantagens, também um pouco em linha com o que já falámos, ou seja, o facto de serem tudo fundos, as vantagens e desvantagens são um pouco comuns dentro de ações e de obrigações. Eu diria que a grande diferença é mesmo o ativo em que a maior parte dos fundos investe, portanto, investe em ações e maioritariamente em obrigações. Portanto, destacamos sempre a gestão profissional, portanto, temos sempre aqui pessoas dedicadas a 100% a estes fundos. A questão da diversificação, a liquidez, ou seja, o fundo permite sempre resgates e subscrições independentemente do que está a passar no mercado. Portanto, quando se investe em ações em obrigações concretas, pode ser mais difícil, em momentos de alguma turbulência, pode ser mais difícil conseguir-se fazer as vendas, enquanto no fundo, tipicamente a liquidez está sempre disponível para que se possa fazer os resgates. Portanto, é também uma das vantagens que nós vemos aqui na componente dos fundos. E como eu referi, os mínimos de investimento nos fundos são bastante baixos comparados com aqueles segmentos que eu já referi anteriormente, que podem ter aqui mínimos de investimento na ordem dos 100 mil euros. Portanto, o facto de estar num fundo de investimento permite ter acesso a estas classes de obrigações mais dedicadas a investidores institucionais, ter esse acesso quando uma pessoa individualmente normalmente não consegue. E o segmento de obrigações, pela composição do instrumento em si, portanto a obrigação tipicamente distribui o rendimento, não é? Tipicamente nestes fundos, estes rendimentos que as obrigações vão pagando podem ser reinvestidos ou não, portanto depende também, é mais um ponto das políticas de investimento dos fundos. O fundo pode optar por distribuir aos seus participantes os rendimentos que recebe das obrigações ou pode reinvestir no fundo para voltar a capitalizar. Portanto, tudo isso está também previamente definido no fundo. Não é algo que os fundos possam simplesmente, este ano tenho aqui um pouco de liquidez a mais, vamos distribuir dividendo. O próximo ano já não temos liquidez, não vamos distribuir. Não, isto está tudo previamente definido. Se o fundo distribui os rendimentos das obrigações, distribui, ponto. Em termos de desvantagens, a limitação da negociação, isto, como eu referi, os fundos têm apenas preço uma vez ao dia, portanto, não podemos, tal como, por exemplo, nas ações, no mercado de ações, que se pode comprar e vender desde que o mercado seja aberto, aqui a questão dos fundos é que só tem o preço uma vez ao dia, por isso são negociados àquele preço. Portanto, não tem aquela vantagem ou aquela facilidade de se poder transacionar várias vezes ao dia. A parte da transparência, por vezes, nem sempre é a mais adequada, especialmente quando vamos para classes mais alternativas, mas sempre que falamos nas classes mais tradicionais de obrigações de governos, de obrigações de empresas, chamado investment grade, investíveis, aí tipicamente não há grande tema. Este ponto aplica-se mais a estratégias um pouco mais alternativas. E tal como nas ações, aqui a falta de personalização também é um pouco menor, porque lá está, a política está previamente definida, não podemos nós impor ou dizer ao fundo para eu quero que invista neste determinado universo ou o que seja. Neste caso aqui, volto sempre ao mesmo ponto, há que fazer uma nova pesquisa de um fundo que alinhe melhor com os objetivos e com as restrições que cada um tenha. E o menor controle, portanto, neste caso aqui, uma coisa é nós temos a nossa carteira de obrigações e aí podemos comprar e vender quando bem entendemos. Aqui, naturalmente, o fundo, toda essa parte da decisão está no gestor. No limite aqui, o investidor o que pode fazer é resgatar as unidades de participação quando bem entender. Isso poderá fazer, claro. Alguns exemplos de fundos de obrigações. Também trago aqui, e só para notar um pouco, outra vez, este ponto aqui da diversificação. Como veem aqui, estes fundos de obrigações, os pesos que têm por cada emitente ou por cada obrigação são mesmo muito, muito reduzidos. Estamos a falar aqui de pesos máximos na ordem dos 2%. Portanto, são carteiras mesmo muito diversificadas, espalham bastante o risco por uma quantidade de emitentes muito abrangente e isto naturalmente acaba por reduzir o risco da estratégia como um todo, porque uma coisa é
se uma obrigação destas entrar em falência, estamos a falar de uma perda máxima na ordem dos 2%, digamos assim. Enquanto se nós fizermos uma carteira de investimentos com menos obrigações, o peso que cada uma que irá representar é muito mais, pelo que no caso de uma falência afeta-nos muito mais do que aqui os fundos, porque lá está, a carteira é muito mais diversificada. Por fim, e para deixar também aqui algum espaço para perguntas e respostas aqui do nosso lado, só falar então aqui muito brevemente de fundos mistos. Como o próprio nome indica, são fundos que têm características ou que podem investir essencialmente nestas duas grandes classes, ações e obrigações, embora aqui os fundos mistos sejam um universo bastante abrangente em termos de classes de ativos. Mas o mais comum, digamos, é haver esta combinação de ações e de obrigações dentro da mesma estratégia. Ou seja, até aqui falámos de fundos chamados puros, digamos assim, só de ações ou só de obrigações. Os fundos mistos, conforme o nome indica, são então uma combinação de ações e de obrigações. Portanto, a principal vantagem, o principal ponto que nós vemos aqui nestes fundos é que podemos, essencialmente aqui, se houver aqui uma estratégia que alinhe bastante bem com as necessidades e restrições de cada um, podemos ter aqui uma estratégia que alinhe essencialmente esses pontos todos, e então podemos ter então a nossa carteira de investimentos pode estar então centrada num só fundo. Porquê? Porque como é esta combinação, este misto de ações e de obrigações, pode então estar aqui alinhado com aquilo que cada um precisa. Por isso, esse é um dos principais pontos, é a simplicidade de uma carteira de investimentos estar reduzida, neste caso aqui, a um fundo. Pode parecer demasiado simples, mas o facto de a própria estratégia já ter esta composição ou este mix de ações e de obrigações, que acabam por sempre por se contrabalançar ao longo do tempo, pode ser aqui uma solução bastante interessante para alguns investidores. Tipicamente, estes fundos têm sempre definidas bandas de investimento. Por bandas de investimento eu quero referir são os limites de investimento, os mínimos e os máximos, dentro destes segmentos de ações e de obrigações. Ou seja, vamos supor um fundo que tenha definido na política de investimentos que investe em média 50% em ações, 50% em obrigações, mas ele tem bandas de investimento, ou seja, pode, por exemplo, ir a um mínimo de ações de 30% e a um máximo de ações de 70%. E naturalmente também terá uma banda na parte de obrigações, se calhar também os mesmos 30, 70. Isto para permitir o quê? O fundo também navegar um pouco aqui as condições de mercado, para não estar sempre ali rígido naquela alocação. Há fundos com bandas maiores, há fundos com bandas menores, portanto tudo isto, uma vez mais, há uma panóplia enorme de fundos, há que ver toda esta informação, fazer toda esta análise previamente, de modo a que, uma vez mais, os interesses de cada investidor estejam alinhados com aquilo que o fundo também pretende oferecer na sua estratégia. Tipicamente, estes fundos estão divididos em 3 perfis. O chamado perfil moderado, como o nome indica, investe menos peso em ações e mais em obrigações. Tipicamente, o peso em ações nestes fundos anda na ordem dos 20%, 30% aproximadamente, e o restante em obrigações. O perfil equilibrado, como o próprio nome indica, tipicamente está nos 50-50, portanto 50% de ações e 50% de obrigações, e o agressivo é uma combinação aqui mais agressiva, ou seja, com maior pendor para a componente de ações, na ordem dos 70%, 80%. Então são, eu diria, as 3 principais classificações de fundos mistos. Outros fatores a ter em conta no momento da seleção de fundos mistos, naturalmente a tolerância ao risco. Porquê? Porque esta própria tolerância ao risco imediatamente também nos alinhará para aquele perfil de risco que eu falei anteriormente. Portanto, se tivermos uma tolerância ao risco mais alta, ou seja, se tivermos capacidade de incorrer em mais risco, poderemos ir para perfis com mais pendor em ações. Inversamente, se a tolerância ao risco for mais baixa, naturalmente teremos que ir aqui para estratégias com menor risco. E os ativos subjacentes também são naturalmente algo que há que ter em conta, e se cada um está confortável com o que o fundo investe ou não. Em termos de vantagens e desvantagens, eu penso que já fui falando aqui um pouco ao longo daqui dos últimos minutos, mas como eu referi, a principal vantagem que eu referiria é esta possibilidade de poder ser uma solução única para um investidor, ou seja, o facto de ter aquela combinação que eu referi de ações e de obrigações pode ser então aqui uma solução única, em vez de
estar um investidor a selecionar um fundo de ações e depois um de obrigações para fazer aqui a combinação que pretende. Uma estratégia destas pode de facto ser útil nesse sentido. A diversificação também se mantém, porque são carteiras, uma vez mais, também bastante bem diversificadas, não há aqui tema nesse aspecto. E aqui a liquidez também, e isto é característica de todos os fundos, ou típico em todos os fundos, tem a liquidez diária, portanto também nestes essa questão se nota aqui. A questão as desvantagens, uma vez mais, também aqui a política de investimento está definida a priori, portanto nós não podemos definir ou impor aqui, digamos assim, a alocação que pretendemos a determinado momento. Esta alocação está perfeitamente definida, a alocação central, os desvios, como eu referi, daquelas bandas, também o gestor tem essa possibilidade ou essa liberdade para alocar mais ou menos em cada uma das classes, mas também isso está previamente definido. E também são estratégias, lá está, por estar isto previamente definido, são estratégias padronizadas, portanto não se pode, não são passíveis de ser alteradas, digamos assim. Trouxe então aqui também dois exemplos muito simples de dois fundos, onde é possível ver aqui o fundo da Nordea, que tem aqui entre derivados, portanto aqui os future, tem aqui uma componente de equity, portanto de ações, tem também aqui uma posição num câmbio, portanto, como eu estava a referir, são estratégias que podem ter aqui uma amplitude bastante mais alargada, e deste lado aqui à direita o fundo da BlackRock, como vem aqui o grande peso, este é um fundo 60-40, aquele que nós chamamos de 60-40, porque está tendencialmente com 60% em ações, 40% em obrigações. Neste caso aqui, o fundo está com um posicionamento praticamente em linha na componente de ações, mas está aqui com um peso inferior ao do índice de referência na parte de obrigações, provavelmente pela análise interna que eles fizeram, estão a ver menos valor eventualmente na altura em obrigações, e por isso tem então aqui este desvio. Com isto, termino então a sessão. Vou abrir aqui o espaço para perguntas que temos aqui no menu das perguntas. Vi que temos aqui já uma. Aqui uma pessoa que diz que gostaria que respondesse a uma pergunta. Eu diria a toda a gente que podem usar aqui no menuzinho da direita o menu Questions, podem colocar lá as perguntas. Se calhar não referi isto no início e devia ter referido, desde já peço desculpa. Caiu entretanto aqui uma pergunta, ora, como definimos o benchmark no caso dos fundos? Os fundos, neste caso aqui, se repararam naquele slide que eu mostrei logo inicialmente, ele tem o benchmark já definido. Portanto, os fundos à partida, lá está também a parte da política de investimentos, se repararem aqui neste slide que eu tenho aqui, o Reference Index, ou o índice de referência, ou o benchmark, neste caso aqui é o WISE, Bank of America, Euro High Yield. Portanto, este é o índice contra o qual este fundo se mede. E os fundos, todos eles têm já previamente o benchmark definido. Agora, qualquer pessoa pode medir a performance de um fundo contra um índice que ache mais apropriado. Portanto, o fundo, à partida, já tem o seu benchmark e, tipicamente, faz sentido. É um benchmark que está alinhado com aquilo com que o fundo investe. Mas se uma pessoa quiser fazer essa medição contra um outro benchmark, está perfeitamente à vontade. Mas isto aqui dá normalmente já uma boa indicação do universo em que o fundo investe. Neste caso aqui, como eu estava a referir, obrigações em euro, high yield, portanto, com ratings de B e single B entre 1 a 3 anos, portanto, com maturidades entre 1 a 3 anos. Portanto, é um fundo que investe em obrigações de maturidades mais curtas. Outra pergunta que caiu aqui, relativamente à questão dos dividendos e dos juros que os fundos pagam. Se podemos optar por classes diferentes. Sim, os fundos têm classes também previamente definidas, são as chamadas classes de acumulação, ou seja, as classes de acumulação são aquelas cujos rendimentos que o fundo vai tendo dos seus títulos, sejam dividendos de ações, sejam juros de obrigações, as chamadas classes do fundo de acumulação pegam nesses rendimentos, incorporam no valor do fundo, ele fica em liquidez, não é, neste caso, e o fundo volta a reinvestir. Ou temos então classes
pode ser do mesmo fundo, chamadas classes de distribuição. E essas classes o que fazem é, regularmente, este rendimento que têm, seja de dividendos de ações, seja juros de obrigações, entregam aos participantes do fundo, a quem tenha unidades de participação desse fundo. Temos aqui outra pergunta que é, nesta altura, com tanta instabilidade, quais os tipos de fundo mais recomendados para investir? Portanto, esta pergunta eu tenho que responder sempre, depende das restrições e da apetência ao risco de cada um. Tipicamente, se estamos a falar de alguém que não tem grandes necessidades de liquidez, ou seja, que pode ter o dinheiro investido durante mais tempo, não tem estas necessidades de liquidez recorrentes, se o seu horizonte de investimento também é mais longo, faz sempre sentido, ou à partida, o que fará mais sentido é ter ativos com mais risco, com mais potencial de retorno, ou seja, ter um pendor maior para ações. Se, pelo contrário, a tolerância ao risco é mais baixa, portanto, se não lidamos bem com desvalorizações dos ativos, se temos aqui necessidades de liquidez mais elevadas, e se o nosso horizonte de investimento é mais curto, quando eu digo mais curto, inferior, por exemplo, a 5 anos, se calhar faz sentido ter aqui estratégias ou fundos com maior pendor, com maior viés para o segmento de obrigações, que tipicamente tem menos risco que o setor de ações. Portanto, não há propriamente aqui assim uma resposta 100% fechada, como eu referi, depende muito de tolerância ao risco, como é que nós enquadramos o risco nas nossas decisões e, naturalmente, também aqui o horizonte de investimento também é muito importante. Se precisamos, se nós temos uma probabilidade de precisar do capital investido num espaço curto de tempo, tem que ser naturalmente aqui para estratégias com menor risco, para não correr o risco de o mercado tem aqui uma queda e vemos os nossos investimentos bastante desvalorizados no momento em que precisamos da liquidez. Ora, quanto à questão do imposto da mais-valia, para um fundo pagamos 58% e no fundo português 28%. É assim, eu relativamente a questões fiscais não é propriamente aqui a minha área. Eu aqui o que eu sugeria à pessoa que escreveu esta pergunta é que contacte, por favor, aqui a nossa área comercial, que com certeza irão conseguir ajudar nesta questão aqui da fiscalidade, porque esse de facto não consigo aqui ajudar no âmbito aqui deste webinar, não consigo ajudar com esta questão da fiscalidade. Relativamente a alguma preferência, temos aqui outra pergunta que é relativamente aos fundos ativos e fundos passivos, há alguma preferência, alguma vantagem? Como eu referi, depende, uma vez mais, do que é que cada um pretende. Se o objetivo é apenas ter a performance do mercado e não estar muito preocupado se a estratégia vai ter melhor performance ou pior performance, aqui é sempre melhor fundos réplica ou os fundos índice, pois o objetivo é ter então a performance do índice. Se aqui o objetivo é tentar ter então aqui um pouco mais de um excesso de retorno acima do índice de referência, então aqui optamos claramente por uma estratégia ativa. Portanto, uma vez mais, depende sempre daquilo que são os nossos objetivos e por isso é que é tão importante, antes de se subscrever um fundo, o que quer que seja, ter muito claro na nossa cabeça quais é que são os nossos objetivos, porque é que estamos a investir, quais é que são as nossas restrições, quais é que são os nossos objetivos. Isto é para ter aqui algo a mais longo prazo, é um investimento a mais curto prazo. Porquê? Porque tudo isto afeta a nossa tolerância ao risco global e isso claramente depois nos alinha ou nos encaminha para um perfil ou para uma estratégia com mais ou menor risco, conforme esta mesma tolerância ao risco. Ok. Eu penso que no momento não temos mais nenhuma pergunta. Eu creio que abordamos todas as que temos aqui. Eu, uma vez mais, agradeço o vosso tempo. Relembro, uma vez mais, o último webinar que temos na próxima semana, que vai concluir então aqui o ciclo dos 4 webinars que o BIC está a promover aqui do Invista no Seu Conhecimento. Irá ser naturalmente muito, muito interessante.
Qualquer dúvida ou questão, uma vez mais, peço a todos que qualquer dúvida que tenham, que não tenha ficado claro, que contactem, por favor, a área comercial, que terão todo o gosto em ajudar-vos. Também este vídeo, caso não tenham tido a oportunidade de assistir desde o início, irá ficar disponível online para poderem ver futuramente, irão receber também essa nota. Por isso, desde já agradeço uma vez mais a presença de todos, espero que tenha sido útil para todos, e qualquer dúvida, uma vez mais, estamos cá para ajudar a esclarecer, e espero, uma vez mais, que tenha sido útil e passado aqui as principais mensagens, e espero que não tenha sido demasiado técnico para todos. Obrigado a todos uma vez mais, um resto de um bom dia a todos. Com licença.